Olá, tudo bem, alunos do 7º ano? Hoje eu vim continuar com vocês as atividades, certo? Do capítulo 3. Então, vamos continuar resolvendo os exercícios a partir da página 21 do caderno de atividades da Conquista, tá? Nós vamos iniciar agora da página 21, exercício número 3. Tudo bem? Vamos lá, então. Exercício 3. Na tabela estão representados os pontos de 4 jogadores ao término de 3 partidas de determinado jogo. Represente a pontuação de cada jogador por meio de uma adição e em seguida calcule a pontuação final de cada um. Então tem aqui, né, certo? Então Joana na primeira partida teve 10 pontos, na segunda partida menos 34 pontos e na terceira partida mais 24 pontos. Então para saber quantos pontos a Joana fez, eu tenho que somar todos esses pontos. Certo? Depois, a Ana teve menos 12, menos 15 e mais 18. Então, para saber o total de pontos, preciso somar. Marcos, eu tive mais 25, mais 8 e menos 17. Então, para saber a quantidade de pontos, preciso somar. E o da Carla, a mesma coisa, menos 19, mais 21 e menos 9. Então, para saber a quantidade de pontos da Carla, vou precisar somar. Então, vamos aqui na luzinha para efetuar os cálculos, tudo bem? Então, aqui agora eu tenho, ó, gente, vamos lá, caneta azul, mais 10 com menos 34, então, ó, mais 10 e menos 34. Mais e menos, sinais diferentes. Fica o sinal do maior algarismo e a gente faz a diferença entre os dois. Então, eu vou fazer 34 menos 10, eu tenho 24. Como o maior algarismo é negativo, que é o 34, aqui vai ficar negativo também. Depois eu vou somar com o último número que está ali, mais 23. Então, menos 24 com mais 23. De novo, sinais diferentes. Calcula a diferença e fica o sinal do maior algarismo. Então, 24 menos 23 é igual a 1. O maior algarismo é negativo, então significa que Joana fez menos 1 ponto, certo? Vamos para o próximo. Próximo é da Ana. Então, primeiro eu vou juntar esses dois aqui. Menos 12 com menos 15. Menos 12 com menos 15. Os dois têm sinais iguais. Então, sinais iguais, eu somo os algarismos e repito o sinal na frente. Então, vai ficar menos 27 mais 18, que é o número que estava ali. Agora, eu vou calcular a diferença, 27 menos 18, porque são sinais diferentes, é menos 27 e mais 18. Então, eu calculo a diferença dos dois e fica o sinal do maior algarismo. Então, 27 menos 18, eu vou ter 9, certo? Como o maior algarismo é negativo, a resposta é negativa. Então, Ana teve menos 9 pontos. Certo? Vamos para o próximo, Marcos. Então, ó, sinais iguais, mais 25 e mais 8. Vou somar os dois valores, então mais 25 e mais 8, e depois eu vou fazer com 17, que é o negativo. Então, 25 mais 8, eu tenho 33, positivo, menos 17. Agora, aqui eu calculo a diferença. 33 menos 17, quanto dá? Certo? Então, aqui eu vou ter 20, vou armar a continha aqui. 33 menos 17. Então, eu vou desmanchar uma dezena, vou passar para cá. 7 para chegar no 13 dá 6. Aqui é 1. Então, aqui eu tenho 16 pontos positivos, porque o maior algarismo é 33 e o número 33 é positivo, certo? Vamos para o próximo exercício, para o próximo jogador. Então, o próximo jogador é a Carla. Teve menos 19 com mais 21. Sinais diferentes, calcula a diferença e fica o sinal do número maior. Então, eu vou fazer 21 menos 19, resta 2. Como o maior algarismo era positivo, eu vou ter mais 2. Agora, eu vou abaixar aqui o outro ponto, que foi de menos 9. Agora, eu vou fazer menos 9 com mais 2. Sinais diferentes, calcula a diferença e fica o sinal do maior algarismo. Então, eu calculo a diferença. 9 menos 2
7, o maior algarismo é 7, 9, portanto, a resposta é menos 7. Aí vamos para a pergunta do exercício, certo? Então, a gente já sabe a pontuação de cada um deles, tudo bem? Então, vamos ver, ó. Então, espaço para o cálculo, aí vem a pergunta. O vencedor do jogo é aquele que teve a maior pontuação, certo? Quem teve a maior pontuação, pessoal, foi o Marcos, né? O Marcos foi o único que teve pontuação positiva. Então, ó, a Joana fez menos 1 ponto, a Ana fez menos 9, o Marcos mais 16 e a Carla menos 7. Portanto, Marcos, essa é a resposta. Marcos é o vencedor do jogo, foi ele que teve a maior pontuação. Então, resposta do exercício 3, quem teve a maior pontuação foi o Marcos, tá bom? Confiram os cálculos ali e façam uma correção do exercício de vocês, certo? Mariana, exercício 4. Mariana estava com saldo negativo de R$ 980 em sua conta bancária. Ela depositou R$ 1.520. Represente essa situação por meio de uma adição de números inteiros e calcule o saldo da Mariana. Então, vamos lá representar a situação financeira da Mariana, certo? Então, exercício número 4. Então, 980 era o saldo negativo. Então, ela estava com um saldo negativo de R$ 980, certo? Aí, ela depositou o valor, então aumentou, né? Entrou na conta dela. Quando entra um dinheiro na sua conta, é positivo. Então, entrou mais R$ 1.520. Então, qual é o saldo atual da Mariana? Basta fazer a diferença entre esses dois números e manter o sinal do maior algarismo, certo? Então, vamos calcular a diferença. Aqui eu tenho 152 menos 1.520 menos 980. Então, 0 menos 0, 0. Desmancho uma centena, passo para cá, aqui vira 4. 8 para chegar no 12, 4. Aqui vai vir para cá, 9 para chegar no 14, 5. Então, agora, ela tem na conta dela, atualmente, a Mariana, ela tem R$ 540. Essa é a resposta do exercício. Confiram o cálculo, tá? É positivo, porque o maior algarismo aqui era um número positivo, tá bom? 5. Um time de futebol sofreu 12 gols no primeiro turno do campeonato e 14 no segundo turno. Então, ele sofreu 12 e depois mais 14. Ele sofreu, né? Então, é um número negativo. Represente a situação por meio de uma adição de números inteiros. Em seguida, calcule a quantidade de gols que esse time sofreu. Então, esse time sofreu 12 mais 14. Então, foi um total de... Então, exercício 5. No exercício 5, ele sofreu menos 12 gols no primeiro turno, mais menos 14 gols no segundo turno. Então, ficou menos 12 com menos 14. Juntando, então, eu tenho sinais iguais, certo? Soma os dois valores e repete o sinal na frente. Então, ficou com menos 26 gols, tá? Então, esse time sofreu 26 gols. Então, sofreu 26 gols. Foi isso que aconteceu com esse time. Tudo bem? Próximo exercício, exercício número 6. Vamos lá. Exercício 6. Represente a operação a seguir em uma reta numérica, certo? Então, aqui eu tenho mais 5, mais 10, menos mais 10. Então, eu vou querer o oposto de mais 10. Vamos representar essa situação na reta numérica, certo? Deixa eu parar aqui.
Então, vamos lá. Vou copiar essa continha aqui. Então, eu tenho mais 5, menos mais 10 é igual a 5, oposto de mais 10, então menos 10. Ó, um positivo e um negativo. Calcula a diferença. 10 menos 5 é 5, o maior algarismo é negativo, que é o 10, então a resposta é menos 5. Agora, vamos representar isso na reta numérica, certo? Então, eu vou lá colocar a reta aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Então, a origem da reta numérica é sempre no 0, certo? Aí, para esse lado, que é o lado direito, eu tenho os números positivos, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora até o finito. Para o lado de lá, eu tenho os números negativos que também vão embora até o infinito. Então, tem aqui menos 1, menos 2. Lembra que esse espaço tem que ser o mesmo, tá? Entre todos os números. Menos 4, menos 5 e menos 6. Então, vamos começar a fazer essa adição. Certo? Essa adição não, né? Essa soma de números inteiros. Então, aqui, quando eu inicio a conta, eu inicio sempre no eixo 0. Então, o eixo 0 tá aqui. Estão vendo? Então, aqui tá o 0. Então, eu vou fazer mais 5. Então, eu saio de 0 e venho pra cá, ó. Pro 5, ó. Mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu venho para aqui. Depois, eu vou querer o oposto de mais 10. Então, menos 10. Ou seja, eu vou vir menos 10 para esse lado. Ele vai decrescer. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele estava aqui, ele voltou para cá. No menos 5, tá vendo? Ele chegou aqui, então ele foi para lá, depois ele veio para cá. E essa é a resposta do exercício. Menos 5. Então, tá aí representado na reta numérica o exercício número 6. Certo? Exercício número 7 agora. Confiram ali e organizem o livro de vocês. Exercício 7, resolva as expressões. Bom, pessoal, aqui tem bastante pedindo bastante oposto, né? Então, todos eles são exercícios de oposto, certo? Então, eu vou fazer aqui com vocês também. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui o exercício 6. Puxar minha caneta. Então, aqui eu tenho, agora exercício 7, são várias alternativas, tá? Então, vamos fazer todas. 7, alternativa A, tá? Deixa eu ligar a luz aqui, porque agora vou passar tudo para a lousa. Pronto. Alternativa A. Então, na A, eu tenho menos 12, fechou, menos mais 15. Então, gente, lembram, sempre que aparece um sinal negativo na frente do número que está entre o parênteses, significa que eu quero o oposto do número que está aqui dentro. Tudo bem? Então, aqui eu tenho menos 12, oposto de mais 15, menos 15. Então, agora eu vou juntar menos 12 com menos 15. Como o sinal é igual, eu somo e repito o sinal. 12 mais 15, 27. Como era negativo, aqui fica negativo também, tá? Então, essa é a alternativa A. Alternativa B agora. Menos 23. Menos 23 com menos 9, certo? Então, aqui eu tenho menos 23. Oposto de menos 9, mais 9. Então, menos 23 com mais 9 são sinais diferentes, eu calculo a diferença e depois repito o sinal do maior algarismo. Então, 23 menos 9, eu tenho 14, tá? Como o maior algarismo é negativo, aqui vai ficar
negativo também, certo? C agora. C, mais 52, menos 14, tudo bem? Então, aqui eu tenho mais 52. O sinal negativo indica que eu quero o oposto do número que está entre o parênteses. Portanto, se eu tenho menos 14, o oposto de menos 14 é mais 14. Então, aqui eu vou colocar mais 14. Então, aqui eu tenho mais 52 com mais 14, sinais iguais, soma os algarismos e repete o sinal. Então, aqui eu tenho 66. Então, mais 66, certo? Próxima alternativa é a alternativa D. Vamos lá. Alternativa D. Eu vou apagar a A, a B e a C para fazer a D aqui, tá bom? Então, confiram. E vamos continuar agora a partir da alternativa D. Então, vamos lá. D agora. Na D, eu tenho menos 10, menos 18 e menos 5, tá bom? Então, vamos lá. Menos 10. Oposto de menos 18, mais 18 e menos 5, tá? Eu vou fazer agora o menos 10 com mais 18. Sinais diferentes, calculo a diferença e fica o sinal do maior algarismo. Então, eu vou fazer 18 menos 10 é igual a 8. Como o maior algarismo é positivo, aqui fica positivo também. E aqui eu tenho menos 5. 8 mais 8 menos 5 é igual a mais 3. Certo? Alternativa E. Na alternativa E, vamos lá, tem 7 menos 34, menos 21, menos mais 8, certo? Então, agora vamos efetuar essa expressãozinha. Então, primeiro eu vou colocar o oposto de todos os números para depois eu começar a calcular, tá? Para depois eu começar a juntar os números. Então, aqui eu tenho 7, o oposto de menos 34, mais 34. Oposto de menos 21, mais 21. E oposto de mais 8, menos 8. Perfeito, agora eu vou juntar os números, certo? Então, aqui eu tenho 7 mais 34 é igual a 41. Aí, mais 21. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou juntar o menos 21 com o menos 8. Então, eu vou fazer 21 menos 8. Então, aqui, 21 para chegar no 21 menos 8 é igual a 13, certo? Como o maior algarismo é positivo, fica o sinal do maior algarismo, então mais 13. O resultado da conta é igual a 41 mais 13, que é igual a 54 positivo. Então, alternativa D e alternativa F. Tudo bem? Opa! Alternativa D e alternativa E. Agora, vamos fazer a alternativa F. F. Menos 38. Fechou? Menos mais 13. Vamos ver o oposto primeiro, para depois fazer a soma. Então, eu tenho menos 38, oposto de mais 13, menos 13. Então, dois números negativos, vou juntar, certo? E fica o sinal negativo. Então, aqui eu tenho 51 negativo, menos 51, certo? G. Na G temos 42, oposto de menos 27, oposto de menos 31, certo? Então, aqui ficou 42 menos, oposto de menos 27, mais 27. Oposto de menos 31,
mais 31, certo? Vou juntar, vou começar por aqui. 42 mais 27 é igual a 69, mais 31 é igual a 100. Essa é a resposta da alternativa G. Para finalizar, temos a alternativa H, certo? Então, ó, confiram a resposta da F, menos 51, confiram a resposta da G, 100. Agora eu vou colocar para vocês a alternativa H. Então, eu vou apagar aqui e vou fazer junto com vocês a alternativa H. Então, alternativa H, menos 12, oposto de menos 6, oposto de menos 4, oposto de mais 7 e oposto de mais 3. Então, vamos lá fazer esse cálculo agora. Então, aqui eu tenho menos 12, oposto de menos 6, mais 6. Oposto de menos 4, mais 4. Oposto de mais 7, menos 7. Oposto de mais 3, menos 3. Certo? Agora eu vou juntar tudo. Aqui eu tenho... Vou juntar esses dois primeiros. Então, eu tenho 12, menos 12 com mais 6. Sinais diferentes, calcula a diferença e fica o sinal do algarismo maior. Então, aqui 12 menos 6 é igual a 6, o algarismo maior é 12, então fica negativo, fica o sinal do maior número. Aqui, 4 menos 7 menos 4, né? 7 menos 4, 3. Como 7 é o maior algarismo, fica o sinal do 7. E eu vou copiar esse menos 3 aqui. Agora, eu tenho todos os algarismos negativos, então tudo aqui é negativo. Então, é só somar e repetir o sinal que é negativo. Então, aqui eu tenho 6 mais 3, 9. 9 mais 3, 12. Então, a resposta desse exercício é menos 12. Essa é a resposta da alternativa H. Tudo bem? Vamos para o exercício número 8 agora. Em um caminhão-pipa há 500 litros de água. Observe a sequência de retiradas e abastecimentos realizados nesse caminhão. Então, existia no início, logo no início do probleminha, existia nesse caminhão 500 litros de água, certo? Então, vamos agora observar o que aconteceu. Retiraram-se desse caminhão 255 255 litros, depois fizeram mais, né? 348 litros, acrescentaram, depois retiraram-se 320, depois retiraram-se 148. Aí vem a pergunta, escreva uma expressão que represente essa situação e, na sequência, quantos litros de água restaram no tanque. Então, vamos lá escrever essa expressão, tudo bem? Exercício número 8 agora. Então, no início, havia mais 500 litros. Desses 500 litros foram tirados 255. Então, ficou 500 menos 255. Depois, foi acrescentado 348. Então, somou. Quando acrescenta, soma. Então, foi mais 348. Depois, foram retirados 320. Se for retirado, a gente faz menos. Então, tirou 320. E, por último, foi retirado 148 litros. Então, se for retirado, menos 148. Agora, é só efetuar esse cálculo, certo? Então, primeiro eu vou fazer 500 com 255, tá? Vou armar a continha aqui, ó. 500 menos 255. Então, aqui eu desmancho essa centena, vou ficar com 4 centenas, 10 dezenas, aí eu desmancho a dezena aqui e vou ficar com 10 unidades. Então, 5 para chegar no 10 falta 5, 9 para chegar no 5, 4, então 4 menos 2, 2. Então, aqui ficou com 245 litros, certo? Depois que ficou com 245 litros, foi acrescentado 248 e foram retirados esses dois aqui.
esses que foram retirados, eu já posso juntar, tudo bem? Então, eu já vou juntar para facilitar o cálculo. Então, aqui eu vou fazer 320 mais 148, porque esses são os litros que foram retirados, o total. Além desses 255, foram retirados também 320 e 148. Então, eu vou juntar os dois. Aqui vai ficar 8, 6 e 4. Então, aqui eu tenho menos, né? Porque os dois eram negativos, 468, certo? Agora, pessoal, eu vou juntar esses dois aqui que são os positivos. Então, eu vou fazer 245 mais 348 para ver quanto dá. Então, eu tenho aqui 245 mais 348. Então, 5 mais 8 dá 13, lá em cima. 8 mais 1, 9. Então, deu 593. 593. Menos 468. E agora sim eu vou chegar no resultado. Então, eu vou fazer 593 menos 468, certo? Então, eu vou desmanchar uma dezena aqui, vai ficar com 8. Aqui vai ficar com 13. 8 para chegar no 13, 5. 6 para chegar no 8, 2. 4 para chegar no 5, 1. Então, a resposta é 125 litros. Então, restaram no tanque deste caminhão 125 litros de água, tá certo? Próximo exercício, exercício número 9, para finalizar a nossa aulinha de hoje. Então, 9. Na cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, em determinado dia do mês de julho, a temperatura variou de -1 para -6. Escreva uma subtração de números inteiros que representa essa variação e, em seguida, faça o cálculo correspondente, certo? Então, quando eu falo que de -1 foi para -6, essa temperatura diminuiu, certo? Então, vamos ver o que aconteceu, ó. Eu vou colocar aqui de novo a reta numérica para explicar isso para vocês na reta numérica, tá? Aqui, certo? Temperatura 0, começa aqui. Aí, eu tenho aqui -1, -2, -3, -4, -5, -6... -7, vai até o infinito. Para cá vai até o infinito positivo, né? Que nesse exercício nós não vamos utilizar os números positivos. Então, ó, saímos do 0, que estava bem aqui, certo? E fomos para o -1, certo? Então, a princípio, eu tinha -1 grau Celsius. Do -1, ela foi para o -6. Então, saiu daqui e veio para cá, certo? Então, qual foi a variação? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Ou seja, ela variou de -1 grau até o -6, variou 5 graus, certo? Então, aqui, olha como fica. Então, menos 6 graus Celsius, certo? Aí eu faço a diferença, ó, -1, calculo o oposto, mais 6 graus Celsius, né? Então, vai dar mais 5 graus Celsius. E essa foi a variação de temperatura. Gente, a variação de temperatura é como se a gente imaginasse um espaço, tá? Esse resultado, ele é positivo. Por isso, nós pedimos o oposto do -6. Tudo bem? Gente, por hoje é só isso. Muito obrigada pela paciência e atenção de vocês. Um grande beijo, eu estou com saudade e vai ter mais exercícios e em breve eu mando para vocês. Beijão. Tchau!